Vamos falar então sobre a alimentação da mãe que amamenta, que é um assunto muito polêmico, que gera muitas dúvidas, né? Principalmente nas mamães de primeira viagem e que ainda tem algumas recomendações que são passadas, mas que já estão ultrapassadas, né? Que não fazem mais sentido de serem orientadas às mães. Então eu, como nutricionista, a primeira coisa que eu gosto sempre de relembrar as mães é que a alimentação durante a amamentação ela deve priorizar uma alimentação que seja equilibrada, que seja bem distribuída de refeições ao longo do dia, para que você se mantenha sempre alimentada, não faça períodos muito prolongados de jejum e nem faça também restrições de nenhum grupamento alimentar, né? Principalmente os carboidratos, que fazem parte do grupo dos nutrientes energéticos, porque isso pode causar uma situação conhecida como cetoacidose, que é quando existe o aumento de uma substância chamada corpos cetônicos no sangue, tá? E aí pode, desenvolver outros problemas no metabolismo da mãe. Então, é importante falar também que a composição do leite ela não vai mudar em função da alimentação dessa nutriz, tá? O que pode acontecer em alguns casos, principalmente quando a mãe ela está passando por um déficit, significativo, é que pode ocorrer sim a diminuição da concentração de algumas vitaminas, tá? Como é o caso, por exemplo, da vitamina B12 em mães que amamentam e que são vegetarianas muito restritas, principalmente quando elas não fazem um acompanhamento nutricional, quando elas não fazem uma suplementação dessa vitamina. Um outro ponto importante é com relação à hidratação, tá? A gente sabe, que toda mãe que amamenta sente muita sede, por isso tem uma necessidade maior em se manter hidratada. Mas não existe uma regra com relação à quantidade de líquidos que vocês devem ingerir durante esse período, tá? Vocês devem seguir mesmo a necessidade de vocês. Porque naturalmente a amamentação já é um processo que aumenta a necessidade do líquido, da hidratação. Então a ocitocina é responsável por isso. E aí vocês devem responder às sensações de sede e respeitar as vontades, as necessidades que vocês vão ter em ingerir líquido, tá? Mas a quantidade de leite que vai ser produzida não é proporcional à quantidade de água, de líquido que vocês vão ingerir ao longo do dia. Então é importante falar também que na amamentação não existe um alimento que seja recomendado para vocês consumirem, que aumente a quantidade de leite produzido. Isso não existe. Assim como também não existe um alimento que seja proibido durante esse processo, tá? Por quê? A gente sabe que os feijões, por exemplo, o grupo das brássicas, que são brócolis, repolho, couve-flor, são alimentos que naturalmente aumentam a frequência de distensão abdominal, de flatulência. Mas isso é para a pessoa que consome o alimento e mesmo assim não é uma regra, tá? Você pode reduzir esses sintomas deixando esses alimentos de molho, fazendo com que eles fiquem mais tempo ali perdendo a substância que provoca esses gases, tá? E não significa que você consumindo esses alimentos, você vai passar esses sintomas para o seu bebê através do leite, porque os gases que você produz quando você consome esses alimentos, eles são produzidos no seu intestino através das suas bactérias. Então não tem como esses gases passarem para o seu bebê através do leite, tá? Então vocês podem consumir de forma tranquila, equilibrada, os feijões, tá? O brócolis, o próprio chocolate, que muitas pessoas ainda orientam, a não consumir porque pode causar cólica no bebê. Isso não é verdade,
tá? Porque a amamentação é um momento de adaptação, é um momento que a mãe está passando por esse processo de adaptação, e fazer a restrição alimentar vai ser mais um peso para ela nesse momento, tá bom? Então mantenham uma alimentação equilibrada. É claro que a gente orienta, né, a evitar o consumo de muita fritura, muitos doces, gorduras saturadas, alimentos industrializados. Então a orientação que a gente faz para a mãe que amamenta é a mesma orientação que a gente faz para a população de uma maneira geral que está buscando uma alimentação mais equilibrada, tá? Existem alguns alimentos também que são considerados ainda como alimentos que podem mudar o sabor do leite, né? O alho, a cebola, por terem um sabor um pouco mais forte. Mas o que acontece é que o bebê, se esses alimentos fazem parte já da alimentação durante a gestação, o bebê ele acaba se acostumando com esses sabores, porque o sabor ele passa para o líquido amniótico durante a gestação. Então o bebezinho, já estando acostumado com esses alimentos, ele não vai sentir tanta diferença no sabor do leite, tá? Então também não tem necessidade de evitar esses temperos mais naturais, porque eles vão mudar o sabor do leite. O que pode acontecer, e aí vocês, né, podem fazer alguns testes, é que o bebê ele pode ter sim algumas crises de cólica, tá? Que saem um pouco da normalidade do que é esperado para esse momento de maturidade, porque a gente sabe que até os 3 meses mais ou menos de vida do bebê, ele tem uma imaturidade fisiológica, principalmente no trato gastrointestinal, que faz com que ele tenha cólicas, mesmo sendo amamentado exclusivamente ao seio, tá? Então, existem sim alguns momentos em que o bebê ele pode ter algumas crises um pouco mais significativas dessas cólicas, e vocês podem fazer alguns testes de exclusão alimentar. Por exemplo, se você é uma mãe que consome muita cafeína durante o dia, você pode experimentar reduzir um pouco essa quantidade. Até porque a cafeína é um alimento estimulante, é uma substância estimulante que pode influenciar no sono do seu bebê ao longo do dia e também durante a noite, tá? Então, por exemplo, com relação ao leite de vaca, né, se você consome muito leite e o seu bebê está apresentando muitas crises de cólica, você pode também experimentar fazer uma interrupção no consumo desse leite, para ver como que o seu bebê responde, tá? Mas isso também não é uma regra, não há necessidade em cortar esses alimentos caso o seu bebê não esteja tendo nenhum tipo de sintoma, além das cólicas que são normais e esperadas para esse momento, tá certo? Então eu espero que tenha sido útil para vocês esse vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!